Hoje iniciamos o mês de outubro, que é o mês de conscientização do câncer de mama. E há anos o Outubro Rosa marca o calendário mundial e aqui no Brasil não é diferente. E para falar sobre este assunto, eu trouxe aqui no canal hoje uma convidada muito especial, que está ali, na linha de frente, no combate ao câncer de mama. Ela, que é membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, cirurgiã e especialista em mastologia e oncoplastia mamária, doutora Renata Suzuki Brondi. Eu sou a Ana Clarice e este é o canal Beleza Madura. Vem comigo! Estamos aqui hoje com a doutora Renata Suzuki Brondi. Muito obrigada, doutora. Um prazer. Pela sua gentileza em ceder um tempo da sua agenda, que eu sei que é bastante corrido. É um prazer estar aqui, viu, Ana? Isso é um prazer. Muito obrigada. E eu estou aqui com a doutora Renata, que ela é mastologista e da especialidade também oncoplastia mamária. Doutora, esclareça, porque talvez algumas pessoas possam não saber, o que faz essas duas especialidades? O que elas tratam? Então, a mastologia em si é o médico cirurgião que trata das partes das doenças da mama. Isso relacionado à parte cirúrgica. Então, a gente acaba realizando tanto as cirurgias de doenças benignas como doenças malignas. Já o médico que a gente fala que faz a parte de oncoplastia seria uma subespecialização da mastologia, em que ela está associada a fazer o reparo dessa mama. Certo. Então é a gente retirar o tumor da mulher e, se houver alguma deformidade na mama, nesse mesmo momento é possível realizar o reparo dessa mama e até, se for necessário, a gente diz uma simetrização, né? Deixar a mama oposta bem similar à que foi tratada. Muito interessante, muito legal. Muito legal o trabalho da doutora Renata. Doutora, a gente sabe que o câncer de mama é a doença assim, mais comum entre as mulheres do mundo, ficando para trás somente o câncer de pele. Isso aí é verdadeiro ou é um mito, doutora? Isso, infelizmente é verdadeiro. Ele fica mesmo atrás apenas do câncer de pele, o não melanoma. Ele é o câncer, na verdade, entre as mulheres mundialmente que mais leva a óbito. No Brasil ainda ele pede por carcinoma do colo do útero, mas mundialmente é o mais incidente. Certo. Vamos lá para uma próxima pergunta aqui para a doutora Renata. Doutora, quais os fatores que contribuem para o aumento de risco de desenvolver uma doença, assim, o câncer de mama? O câncer de mama, tá ótimo. Então, Ana Clarice, a gente tem dois tipos de fatores, né? São aqueles imutáveis, então que a gente até não tem o controle deles. O que seria? Nós temos do sexo feminino, certo. A idade, a gente sabe que a incidência do câncer de mama, ele acontece mais entre 55 e 65 anos. Não quer dizer que nas outras idades nós não temos, mas certo. Esse é o principal momento, principalmente na raça branca. Nos países desenvolvidos, o índice é um pouquinho mais alto até do que nos países subdesenvolvidos. Então, esses fatores a gente fala que são imutáveis. Certo. Como também faz parte dele o tempo de exposição ao hormônio natural que a gente fala. Então, o que é isso? É quando a menina ela menstruou a primeira vez e até então quando ela vai entrar na menopausa. Durante esse tempo de menacne, que é o tempo que ela menstrua na vida, é certo. Algo natural, que não tem como a gente mudar e ela acaba tendo uma exposição a esse hormônio que correto. Às vezes pode dar até alguma ativação na mama. Então esses são alguns dos fatores imutáveis. Certo. Os fatores mutáveis, que é aquele que a gente pode agir, então o que pode estar relacionado? Atividade física. Hoje os estudos já mostraram que a gente consegue uma redução importante, chegando quase em torno de 30%, poxa. Naquelas pacientes em que fazem atividades regulares. Quando a gente diz regular, é pelo menos 3 vezes na semana, isso com aumento da frequência cardíaca, então em torno de 50 minutos toda vez que for fazer, 3 vezes na semana. Isso, os estudos já mostraram uma redução.
O consumo de álcool é outro ponto também que a gente sabe que também vai influenciar aí no aumento do risco de câncer de mama, e isso depende do tempo de exposição, principalmente as jovens hoje, em que elas começam às vezes a fazer uso logo depois que acabam tendo a primeira menstruação e vai fazer o uso até quase a menopausa e um pouquinho depois, né? Com certeza. Então, esse consumo a gente sabe que influencia. Assim também como, então a gente falou atividade física, consumo de álcool, o tabagismo é outro ponto que também vai influenciar. E a gente sabe que, a gente fala o contexto do dia a dia, né? Que seria relacionado ao que? Ao estresse. Então, sim, o trabalho, tudo isso a gente sabe que influencia, por quê? Porque às vezes no dia a dia, a gente não tendo uma qualidade de vida, uma alimentação adequada, que também está relacionado ao maior fator de risco, a gente sabe que culmina com uma queda muitas vezes da imunidade da mulher e fazendo com que nesse momento dessa queda, alguma célula que está ali para desenvolver, ela resolve começar a crescer. Então isso são fatores que a gente fala, que são fatores que a gente pode modificar no nosso dia a dia. Com a sua qualidade de vida, né? Isso é muito importante. A qualidade de vida hoje é algo que a gente fala, parece que é banal falar sempre na qualidade de vida, mas a gente vê uma diferença muito grande. Tem um outro ponto que é imutável, um dos fatores também é a genética, né? Isso. Então, a gente sabe que o câncer de mama, as mulheres que têm um risco associado à parte genética, que carregam isso já de um gene familiar, é em torno de 5 a 10%. Não é tão alto quando a gente vai ver na população em geral. Certo. Mas essas mulheres vão ter sim, essas que já tem comprovada, né, por um estudo do sangue genético, podendo ter um aumento até 70%. Oh, meu Deus. Isso durante a sua vida inteira. Então, nesses casos, quando a gente tem esse diagnóstico, a gente consegue conversar com a paciente e ver o benefício até de muitas vezes acabar fazendo o que a gente chama de uma retirada das mamas e com colocação de implantes. Então, isso tem que ser muito bem conversado com ela, para a gente conseguir diminuir esse fator de risco. E essa procura tem sido grande, assim? É uma procura razoavelmente frequente, principalmente depois do caso da Angelina Jolie. Isso que eu falo. Então, essa procura aumentou bastante, mas é importante a gente sempre conversar com as nossas pacientes que essa cirurgia não é uma cirurgia estética, né? Sim. Então, é uma cirurgia reparadora, então ela precisa ter sim, a gente precisa passar para ela quais são os fatores de risco, que a mama vai mudar, que não é mais a mama, ela não tem mais aquela naturalidade, perde a sensibilidade. Então, a gente precisa avaliar muito bem quando é que essa paciente vai ter esse diagnóstico dessa mutação. Quanto mais jovem esse diagnóstico, maior o benefício dela de fazer uma cirurgia redutora. Até que a Angelina Jolie ela fez em torno dos 40 anos. Então, geralmente é mais ou menos nessa idade em que é feita. E quanto mais ela vai entrando para a menopausa, o benefício vai diminuindo dessa cirurgia. Por isso que não é uma cirurgia para todas as mulheres também com mutação. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Exato. Doutora, e com relação ao diagnóstico precoce, como é possível diagnosticar um câncer de mama em sua fase inicial? Certo, ótimo. Então, uma coisa que a gente já sabe é que os diagnósticos precoces de câncer de mama, a gente consegue uma cura de mais de 95%. Opa. Então, olha que importância, né? Isso começa lá no meu autoexame. Isso. Começa lá. Então, como é que é feito esse diagnóstico precoce? Hoje em dia, a gente até bate muito em cima em relação ao Outubro Rosa, que é quando a gente tem esse alerta maior sobre o diagnóstico, principalmente. Começa com o exame físico, então toda mulher ela deve ter, que seja a cada 2 meses, um tempo para ela, que possa ser no banho, dela fazer o autoexame dela. Então a gente pode eu posso te passar depois a cartilha do autoexame para ela estar realizando. Então é importante ela fazer para ela conhecer sua mama. Certo. Porque quando algo aparece de diferente, ela nota que isso daí está aumentando, então ela vai procurar um serviço de saúde. Correto. Um outro ponto que é importante e que isso funciona muito bem, principalmente nos países até desenvolvidos, é a mamografia. Então, hoje em dia a gente sabe que o rastreamento, por mais que a gente já tenha uma evolução nos exames de imagem, ainda o melhor é a mamografia.
conciliada com a ultrassom é bem interessante também, não é, doutora? Isso. Então a gente começa com a mamografia. A mamografia ela é importante porque ela vai achar aquelas lesões muito pequenininhas que não são nódulo ainda. Então são umas calcificações. Certo. E quando elas começam a se unir, ainda nem chegando a formar um nódulo, ela é vista apenas na mamografia. Ah, tá. Então por isso dessa importância. Nós médicos da Sociedade Brasileira, a gente indica realizar a mamografia a partir dos 40 anos de idade, anualmente, em todas as pacientes. Certo. Por que às vezes a gente vai ver uma diferença entre 40 e 50 anos de alguns lugares? Porque, na verdade, as pesquisas no Brasil, elas mostram que as mulheres têm um índice mais alto de câncer de mama entre 40 e 50, quando comparada aos países os países desenvolvidos, certo, que começam a partir dos 50. Então, a mamografia é o primeiro exame, a gente associa nessas mulheres o ultrassom, com mamas mais densas, e quando necessário, a gente faz a ressonância. Correto. Então, esse é o ponto para a gente chegar, ter um diagnóstico mais precoce possível. Uma fase inicial, né? E quais são os tratamentos mais indicados para o câncer de mama? Os tratamentos. Hoje a gente tem, graças a Deus, diversos tratamentos em que a gente tem respostas maravilhosas. A gente começa a ter praticamente, se não posso dizer, verdadeiramente a cura. Até muitas vezes com o tratamento que a gente fala quimioterapia ou uma medicação via oral. Então, como é que o tratamento? Eles são baseados em 3 pilares. Um pilar é a cirurgia, em que fazemos a retirada do tumor e faz o reparo se for necessário. Então, essa é um tratamento local. Outro tratamento local é a radioterapia, que é aquela radiação que a mulher faz de 15 até 30 sessões, que é feita após a cirurgia. E o terceiro pilar seria a quimioterapia, que é o tratamento sistêmico, que esse vai ser jogado a medicação para o corpo inteiro, para, vamos dizer, ir limpando a doença e a gente vendo às vezes a resposta do tumor. A ordem desses tratamentos, ela pode variar, porque depende de cada caso. Sim. Pacientes às vezes mais jovens que podem apresentar um tumor mais agressivo, às vezes o tratamento vai começar muitas vezes pela quimioterapia. Eu ia perguntar isso. Isso. Antes da cirurgia, né? Exato, porque como você acompanha, Ana Clarice já está acostumada, acompanha a gente em alguns casos. Então, realmente, a gente começa, às vezes o tumor, dependendo se ele for mais agressivo ou dependendo do tamanho do tumor, a gente começa o tratamento com uma quimioterapia, que é pra gente reduzir isso e tá protegendo já o corpo da mulher com as medicações, e depois a gente vai pra cirurgia. Certo. Certo. E, doutora, apenas mulheres correm o risco de ter um câncer de mama? Infelizmente, não. Pois os homens, eles têm um peito pequeno, mas eles têm. Eles têm um peito. Tem o peito. Homens, atentos. Homens, aqui. Então, vocês são apenas 1% dos casos de câncer de mama, é muito baixo. E, geralmente, a incidência do homem vai ser numa idade mais tardia. Certo. Então, os homens, geralmente, ficam em torno de 65 anos. Sério? Do aparecimento da idade. Quanto a isso eu não sabia. Diferente das mulheres, que é um pouquinho mais precoce, né? Então os homens, eles apresentam sim, eles chegam a fazer todo o tratamento que as mulheres fazem. E como é que eles percebem, doutora? Como é que um homem, porque ele não está acostumado ali, Exato. Como é que ele vai perceber? Ele vai perceber por acaso um carocinho? Isso, porque o homem, ele não entra dentro do rastreamento igual a mulher, de fazer mamografia. Ele não tem indicação de fazer mesmo. Certo. Então, o homem, na maioria das vezes, como ele não tem aquele volume, né, de mama grande, ele palpa muito fácil o nódulo. Porque ele tem pouca glândula, né? Certo. E aí, ele vem com a queixa pra gente de um caroço duro e que às vezes está evoluindo. E que aí que a gente vai fazer o diagnóstico e depois e fazer o tratamento. Certo. E agora aqui uma pergunta super assim, que vai ser muito interessante para muitas pessoas. Doutora, e com relação aos transexuais, qual a probabilidade do risco do câncer de mama, né? Por exemplo, numa mulher trans, ela nasceu num corpo masculino. Mas ela se sente no gênero feminino. Qual é a probabilidade para este caso? Isso, muito importante a gente falar
sobre esses casos. Então, essa mulher trans, os estudos mostraram que o risco vai ser igual à da população masculina, mesmo fazendo uso dos hormônios femininos. Sim. Porque no decorrer da vida tomou os hormônios para ter aquele corpo mais feminino, né? Isso, mas os estudos mostraram que ela não tem um aumento da taxa do câncer de mama. Isso são estudos dos Estados Unidos. E ao contrário, quando for ao contrário, a criança nasceu num corpo feminino, mas se sente no gênero masculino, não se identifica com o feminino. Exato. Qual é a probabilidade para esse caso? Assim? Os homens trans, os homens que não acabaram realizando a retirada da mama, então a gente pensa que a pessoa tem esse órgão. E por mais que ele está inibido, vamos dizer, dos hormônios femininos, muitas vezes, a gente apresentando as mamas, é necessário fazer o rastreamento. Então entra como a população geral a partir dos 40 anos, fazendo a mamografia e o ultrassom quando necessário. E mesmo que tenha retirado, né? Se retirou a mama, se for uma retirada completa, aí não faz sentido. Agora, se for uma retirada parcial ou ainda apresentar as mamas, é necessário fazer esse segmento. Eu achei essa pergunta, pessoal, muito interessante, né? Pode ser bem esclarecedora aí. E finalizando aqui, eu quero agradecer a doutora Renata pelo tempo. Eu sei que foi corrida, ela veio de São Paulo. Doutora Renata atende em São Paulo e Sorocaba. São Paulo, onde você atende, doutora? Isso, eu atendo no Hospital Beneficência Portuguesa, onde a gente tem lá um centro oncológico bem assim estruturado, e a gente faz atendimentos de diversos convênios, e a gente tem uma equipe estruturada para reconstrução, para fazer o tratamento radioterápico e quimioterápico. Lá em São Paulo também tem a clínica privada, em que também a gente realiza os tratamentos todos. Que eu vou deixar, pessoal, na descrição aqui do vídeo, vou deixar os contatos, o endereço, tudo certinho, viu? E Sorocaba também a doutora atende, que nós estamos em Sorocaba, aqui no consultório do Dr. Luiz Antônio Guimarães Brondi, o pai da doutora Renata, um grande, renomado aqui mastologista aqui da nossa cidade, que eu tenho um grande orgulho e a honra de ser experimentadora dele. Exato, e a Ana Clarisa já está sendo a minha também. Já fui aí. Doutora Renata agora às vezes já está operando em Sorocaba, né? Já está operando também. E aqui em Sorocaba, aqui na Clínica Humanitas, isso. Que eu também vou deixar o endereço aqui, tá, pessoal? Os contatos. E eu agradeço você que ficou até aqui, agradeço você, doutora. Imagina. Muito obrigada de coração. Um prazer, Ana. Foi corrida um prazer. Ela veio de São Paulo. Imagina, é um prazer. É importante o seu canal, né? Você está sempre passando aí para o público, sempre cuidando do pessoal, passando as coisas importantes, informando, porque é importante. Quanto mais informação e uma informação segura, eu acho que isso é válido. De uma pessoa assim, de fonte segura, né, pessoal? Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I